de sua divina presença. Hoje nós vamos entender como ter uma comunicação não violenta. Nós vamos aprender a desenvolver. É claro que isso vai exigir de você um empenho, uma dedicação, uma força de vontade, o desejo verdadeiro de aprender a se comunicar de maneira harmoniosa, melhorando a sua vida, melhorando a vida das pessoas com as quais você convive, tendo menor desgastes energéticos, aumentando a sua produtividade em todas as áreas da sua vida, melhorando a sua vida como um todo e proporcionando às pessoas com as quais você convive situações de paz, de alegria, de harmonia, de descontração, proporcionando exatamente as mesmas coisas às outras pessoas. E talvez você se pergunte, mas eu vou me esforçar tanto e as outras pessoas não vão aprender a se comunicar, vão continuar me atacando, vão continuar tendo uma comunicação não violenta. E aí como é que fica o meu esforço, todo o meu empenho? Aí você parte do princípio de que você é uma peça fundamental para mudar o mundo. E se você começa mudando a você mesmo, a você mesma, você incentiva a mudança do todo. Você também vai perceber que a sua mudança de postura vai refletir na mudança do outro. Porque o outro começa também a mudar. E quando o outro não se reforma, não muda, vai haver um distanciamento natural entre essas pessoas. Não é algo que você deva pensar agora, mas tudo se ajusta, tudo vai para o seu lugar e o seu esforço jamais será em vão. Então vamos lá, agora vamos falar sobre o que você vai fazer para aprender a ter uma comunicação não violenta. Você vai se apoiar nos 4 componentes que são a fundamentação da comunicação não violenta. Quais são eles? O primeiro de todos é a observação. A observação, ela parte do princípio seguinte: quando você for se comunicar com alguém, for dizer algo para alguém, você vai falar de maneira clara e objetiva. Você vai falar sobre fatos reais, sobre a realidade. Vai falar de maneira que qualquer outra pessoa que estiver ali ouvindo a sua conversa vai ter a mesma percepção, vai ter o mesmo entendimento. Nessa conversa, você vai fazer uma leitura da realidade. Por exemplo, se você convive com alguém, divide espaço com alguém, aí na sua casa você vive com um irmão, uma irmã, pai, mãe, filho, esposo, esposa, você pode fazer uma observação, vamos dizer com relação à organização da casa. A louça, aquela louça que ficou na pia após o jantar ou depois do almoço e que muito te incomoda, porque quando é a sua vez você vai lá e faz, mas quando é a vez do outro, o outro deixa aquela louça lá na pia e você já está cansado, cansada de dizer, de reclamar e dizer, pô, você não lava a louça, quando é a sua vez você deixa essa bagunça, ou então você não arruma o seu quarto, ou então você não faz a sua parte na função da casa, ou então com o seu colega de trabalho, que você diz, pô, eu faço sempre a minha parte, quando é a sua vez você não cumpre, eu tenho que fazer a minha e a sua. E isso sempre gera um desgaste nas relações e não chega a lugar nenhum, porque acontecem sempre as mesmas coisas. Agora, nesse ponto da observação e da expressão clara, como que você vai dizer isso? Você vai iniciar a conversa compartilhando a realidade e vai ignorar e vai deixar de fazer o julgamento. Para que você faça isso, você se expressa com clareza. O que você vai dizer com relação àquela louça que fica na pia? Você vai dizer o seguinte, vai chamar a pessoa para uma conversa e vai dizer o seguinte: a louça do jantar está na pia. Contra fato, não há argumento, como dizia um grande amigo meu. Então, se a louça do jantar estava na pia e você diz para a pessoa, a louça do jantar está na pia, você já começa uma conversa apontando para outra pessoa a realidade, compartilhando a realidade. Dificilmente essa pessoa vai discordar de você, porque sim,
A louça está na pia. Mas você não está começando a fala julgando a pessoa. Pô, você não lava a louça nunca, você sempre faz isso. Porque você é um preguiçoso, uma preguiçosa. Você apenas está colocando a realidade. E o início dessa conversa é o ponto principal para que essa conversa tenha sucesso e não seja uma conversa agressiva, onde duas pessoas se agridem ou se defendem mutuamente. Visto isso, você colocou a realidade. Este é o primeiro ponto, o ponto da observação. A louça do jantar está na pia. Ponto, sem julgamentos. Imagine que o nosso assunto, a nossa conversa não violenta com essa pessoa, a nossa comunicação, é sobre a louça da pia. Então, nós vamos usar todos os pontos, todos os componentes, olhando para este nosso exemplo tão básico, tão do dia a dia, que nós colocamos aqui hoje. Para este primeiro componente, que é a observação, você vai exercitar sempre não julgar. Toda situação você não vai julgar, você vai compartilhar a realidade. Primeiro ponto da sua conversa. O segundo componente que sustenta uma comunicação não violenta se chama sentimentos. Então, você vai expressar os seus sentimentos. Você se coloca numa situação de vulnerabilidade para aquela pessoa. Você mostra para a pessoa que você sente algo por aquilo. Lembra que você observou, você compartilhou a realidade sem julgar e agora você vai expor os seus sentimentos sobre esta realidade. Você vai expor como você se sente. Lembre-se, você não está ali para cobrar, você não está ali para julgar, você está neste momento falando apenas de você. Busque uma conexão com a outra pessoa por meio dos seus sentimentos. Então, voltando ali, a louça do jantar está na pia. Isso causa em mim um sentimento de tristeza. Eu me sinto sobrecarregada, sobrecarregado. Eu me sinto magoado, eu me sinto não visto, eu sinto que você não olha para mim. É o seu sentimento. Eu estou me sentindo ignorada, ignorado. Você vai colocar como você se sente, o seu sentimento. Eu fico triste, eu fico muito triste por não me sentir vista, por não me sentir reconhecida, por não me sentir valorizada. Veja, não estou dizendo que você não me valoriza, é o meu sentimento. Eu me sinto triste. Você vai se colocar nessa posição do seu sentimento, no momento de expressar aquilo que você precisa. Porque os sentimentos, eles são os mensageiros da sua necessidade. A primeira coisa que você faz é compartilhar a realidade. A segunda coisa que você faz é expor os seus sentimentos perante aquela realidade. E o terceiro componente que você vai utilizar para uma comunicação não violenta são as suas necessidades. O terceiro componente é a necessidade. Então, qual é a sua necessidade perante este sentimento que você colocou agora? Que necessidades você tem? A necessidade é aquilo que nos move para tudo. Eu como porque eu tenho necessidade de saciar a minha fome. Eu pratico exercício porque eu tenho necessidade de cuidar da minha saúde, do meu corpo. Tudo o que eu faço é porque eu tenho necessidade, alguma necessidade. Se eu estou compartilhando a realidade da louça do jantar, que ainda estava, ou que estava lá na pia, sem ser lavada, dos meus sentimentos com relação a esta louça que está na pia, quais são as necessidades que eu tenho dentro deste contexto? As necessidades que eu tenho são básicas, que a louça seja lavada logo após o jantar. Por que eu tenho essas necessidades? Porque logo vem uma outra refeição. Então a gente coloca as necessidades para essa pessoa, para outra pessoa, ou para as outras pessoas, e então a gente começa um movimento de conexão com essa pessoa e a gente pergunta para a pessoa dizendo: como é que isso fica para você? Como é que você vê isso? Como é que é para você isso, essa situação? Você também, nesta conexão,
Você busca reconhecer no outro quais são os sentimentos dessa pessoa e quais as necessidades também dessa outra pessoa. Porque a observação, ela é uma só. A louça está na pia, isso é indiscutível. Não há argumento contra este fato. Mas quais são os sentimentos dessa pessoa com relação à louça que está na pia? E quais são os sentimentos dessa outra pessoa com relação às necessidades dela por não ter lavado a louça? Assim, para toda situação, busque saber qual o olhar desta pessoa para esta situação, como ela sente essa situação e quais as necessidades que ela tem perante esta mesma realidade. Lembre-se, sem julgamentos, estamos falando de realidade compartilhada, de algo indiscutível, estamos falando dos sentimentos, que é algo subjetivo, que é algo que só nós sentimos, que está lá dentro de nós, que o outro não tem nem de longe obrigação de adivinhar, e estamos falando das necessidades que cada um de nós tem individualmente. E o quarto componente que vai te auxiliar nessa comunicação não violenta se chama pedido ou pedidos. O que é um pedido? Como que você encara fazer um pedido para o outro? Para você pedir algo é incômodo? Você é daquele tipo que não gosta de pedir nada? Não gosto de pedir nada porque eu não gosto de incomodar as pessoas. Ou então você é daquelas pessoas que pensa assim, não, pedido para mim é uma coisa de pessoa carente. Eu não gosto de parecer carente, então eu não peço nada. Eu sou uma pessoa autônoma, eu sou uma pessoa autossuficiente, eu mesma faço tudo, eu mesmo cuido das minhas coisas. Pedir é coisa de gente carente. Será que você tem esta mentalidade? Ou será que você tem ainda a mentalidade de pensar assim, eu não vou pedir porque era óbvio. Pedir para lavar a louça quando é óbvio que a louça precisa ser lavada, porque o dia de lavar a louça do jantar é do outro. No meu dia eu faço, então é óbvio, eu não preciso pedir. Será que para você o pedido está ali relativo à obviedade? Então agora você vai perceber que pedidos fazem parte de uma boa convivência, de uma comunicação não violenta. Pedido é a expressão de como nós vamos suprir as nossas necessidades. Com pedidos claros, objetivos, específicos, nós damos a outra pessoa a oportunidade de nos auxiliar para que as nossas necessidades sejam atendidas. Não significa dizer que a outra pessoa vai abrir mão das suas próprias necessidades em prol das minhas, mas que nós vamos entrar num acordo, nós vamos encontrar o caminho do meio e vamos atender às necessidades de ambos. Com foco nos 4 componentes, nós vamos desenvolver uma capacidade. Nós vamos ter nesses 4 componentes ferramentas para nos embasarmos para como seguir dentro da nossa realidade. Quando nós formos contextualizar esses 4 componentes, colocando dentro do contexto que a gente vive, nós vamos ter facilidade em praticar a comunicação não violenta. Para que nós possamos praticar a comunicação não violenta, eu te convido a uma semana, você praticar por uma semana inteira. Vamos dizer 5 dias dessa semana, os dias úteis. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai eleger a mesma pessoa ou uma pessoa por dia para praticar uma escuta ativa por dia. Seja ela qual for, um colega de trabalho, um vizinho, uma pessoa que você não conhece ali no ponto de ônibus, na fila do pão, uma pessoa que convive com você na sua casa, um amigo. Você vai parar uns minutos ali, vai puxar um assunto com essa pessoa e vai perceber. Vai deixar que essa pessoa se expresse, que ela te conte algo. E não vai interromper, você vai ouvir esta pessoa. A escuta ativa, ela diz respeito a você ouvir atentamente esta pessoa, além das palavras que ela diz. Como assim? Quando uma pessoa te conta algo, imagina que alguém
vai te contar sobre uma situação que está vivendo em casa, que toda vez que chega em casa, seu irmão não lavou a louça do jantar. E olha que problema esta pessoa tem. Ela tem sempre esta confusão, é sempre uma discussão por causa disso, porque o irmão, ela vive com o irmão ou com a irmã, e este irmão não está cumprindo a sua parte. Você vai ouvir atentamente essa pessoa, e nesta escuta ativa, você vai utilizar, inclusive, partes dessa fala da pessoa para parafrasear ela e vai dizer assim: ah, então você está realmente incomodado com o fato de seu irmão não lavar a louça. E como você está se expressando, como é que você está tratando isso com seu irmão? Não pense que você vai fazer o psicólogo, o terapeuta desta pessoa, você só vai praticar uma escuta ativa para entender, identificar na fala desta pessoa onde é que estão os sentimentos dela, onde é que estão as necessidades dela e se esta pessoa está sabendo e compartilhar a realidade fática nesta situação, neste contexto em que ela está vivendo. Aí você vai identificar os componentes neste seu exercício de escuta ativa. Enquanto você aprende a identificar os componentes na fala desta pessoa, você já vai praticando esses 4 componentes. É um exercício que você vai fazer consigo mesmo, consigo mesma. Porque dentro deste exercício que eu te convidei a fazer agora, você vai praticar o quê? A autoconexão. Quando você consegue perceber em si mesmo, em si mesma, quais são seus sentimentos, quais são suas necessidades, você consegue praticar isso dentro de situações práticas. Percebe? O que você precisa e o que você sente com relação a isso? Eu também vou te convidar a utilizar um dia, 24 horas aí do seu dia, buscando, e você pode anotar dentro dessa autoconexão. O que te incomoda mais hoje? Aí, na sua vida como um todo. Escolha se é no trabalho, se é em casa, se é na relação amorosa, onde é? O que mais te incomoda? Então, você vai pegar este ponto específico e vai fazer a prática da autoconexão. O que me incomoda especificamente? Anota lá. Que sentimentos eu tenho com relação a isso? Anota lá. Quais são as necessidades que eu tenho para que isso mude? Como que eu posso mudar isso? O que poderia mudar isso? E qual seria o pedido que você faria para as pessoas envolvidas para que isto mude, para que as suas necessidades sejam atendidas? Esse é um dos dias que você vai usar. Lembra, 5 dias na semana ouvindo alguém, uma pessoa diferente ou a mesma pessoa. Se você não tiver como mudar, né, a pessoa, mudar o dia, mudar a pessoa, pode ser a mesma pessoa. Aí agora, dentro desta semana, no primeiro dia você vai fazer a autoconexão observando isso. Um dia só basta e você vai apontar ali para você mesmo, num caderno, no seu celular, no seu computador, onde você puder, você vai fazer este apontamento. No segundo dia, o que você vai praticar? A empatia. O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro. Você vai escolher uma situação, pode ser até usando aquela mesma situação em que você vai ouvir a pessoa, se colocar no lugar do outro. Imaginar como é se sentir, como é ter essa necessidade. Simples exercício de empatia. Imagine você no lugar do outro e anote ali seus sentimentos, suas necessidades e como você pediria dentro daquela realidade que você utilizou para praticar a empatia. E no terceiro dia, o exercício que você vai fazer é de expressão honesta. Você vai escolher uma pessoa, escolher alguém aí com a qual você precisa ter alguns ajustes. Ou mesmo que esse ajuste seja mínimo. Ah, sabe aquela pessoa que sempre faz algo que te incomoda e você não sabe como dizer, ah, não sei como falar, eu fico sempre esperando o momento certo e esse momento certo nunca chega. Então, já imaginou que hoje é o dia que você tanto esperava chegar? Chegou o dia que você estava esperando e este é o dia da expressão honesta. Você vai colocar em prática, você vai colocar a realidade
compartilhar a realidade para esta pessoa. A louça está na pia. Eu me sinto como com a louça que está na pia? Quais as minhas necessidades? Quais os meus pedidos? Realidade. Imagina que não é sobre a louça, dentro aí do seu contexto. Uma pessoa que sempre tem um apelido para você, que diz aí, um apelido pode ser até uma coisa aparentemente graciosa, mas que te incomoda, você gosta que te chame pelo nome. Mas tem aquele colega, aquela colega que sempre diz assim, oi Flor, e daí gatinha, e daí beleza amigo, parceiro, enfim, mas você gosta que te chame pelo nome. E isso te incomoda e você não sabe como dizer. Então, realidade. Qual é a realidade? A realidade é, você me chama por um apelido, sempre um apelido diferente. É um fato, a pessoa vai concordar, sim, eu te chamo. Sentimento que gera em você. Esse sentimento gera em mim uma desconexão comigo mesma. Eu me sinto incomodada, me entristece. Como você se sente? Você não está julgando a ação da outra pessoa, está dizendo como você se sente. Qual a sua necessidade? Simples nesse caso. A sua necessidade é ser chamada pelo seu nome. E qual é o pedido para a pessoa? Passe a me chamar pelo meu nome a partir de agora, por favor? Simples. Percebe? Uma comunicação harmoniosa, uma comunicação não violenta. Então eu te convido a praticar este exercício, também te convido a dizer aqui para mim, deixar para mim, vai contando para mim o seu dia a dia da prática, como está sendo o seu exercício dia após dia. Se você está tendo dificuldade, como foi, o que você utilizou, compartilhe aqui comigo. Se você ainda não faz parte do canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho e deixa aqui para mim aquele seu like, para saber se você está curtindo o nosso conteúdo. Então lembra de fazer o exercício e compartilhar comigo. Eu quero saber como você está desenvolvendo e também quero te ajudar caso você esteja com dificuldades ou tenha tido dúvidas na compreensão do conteúdo que eu te trouxe aqui hoje. Mais uma vez, eu te agradeço a parceria, a sua companhia, a sua presença e deixo para você aquele meu super abraço de alma.